querer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quero entregar essa mensagem nas tuas mãos. Pai, nós acreditamos que o Senhor tem algo poderoso para fazer aqui nesse lugar, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode falar graças a Deus? Meus irmãos, eu não sei de que maneira você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei de que jeito você está aqui nessa manhã. Eu não conheço quais são as crises. Eu não sei os seus sonhos. Eu não sei o que você tem passado. Não sei qual é o motivo da sua oração, o seu clamor, o seu desespero. Mas o ser humano tem a tendência de achar que está tudo difícil ou que as coisas estão ruins, que não está acontecendo. Quero dizer para você que não existe um lugar ruim. Existe lugar que ainda não foi profetizado. Sabe, não existe uma família ruim, existe uma família ainda que não foi alcançada pela graça de Deus. Não existe um emprego ruim, existe um emprego que talvez você não profetizou Jesus naquele lugar. Eu quero falar para você que quando Jesus entrar na situação, não existe coisa ruim. Tem que ter um homem de Deus e uma mulher de Deus para abrir a boca e para falar assim: o Senhor transforma qualquer situação. Sabe, eu não sei de que maneira você entrou nesse lugar, mas eu tenho certeza, irmão, se você abrir teu coração, se você entender que não é com a força do seu braço que você vai resolver sua vida, que não é da sua maneira que você vai resolver sua vida, sabe, que não é do seu jeito que você vai resolver, se realmente você confiar, entregar sua vida em Jesus, Ele não somente vai dar um jeitinho na sua vida, não, Ele vai transformar a sua vida, Ele não vai dar um jeitinho na sua história, não, Ele vai mudar a sua história, porque o nosso Deus, Ele ainda muda histórias, irmão. O nosso Deus ainda transforma, o nosso Deus ainda ressuscita mortos, o nosso Deus ainda pega quem não é ninguém, transforma, exalta e o nome dele é glorificado. Eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus dos improváveis. É o Deus de quem não dá nada, daquelas pessoas que talvez ninguém te olhe, irmão. Talvez ninguém dá a mínima para você. Talvez as pessoas olham para você e falam: esse não vai longe, essa não vai longe. Mas que bom que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o lado de fora, o homem vê o rótulo, mas Deus, Ele consegue ver o profundo do seu coração. E nesta manhã eu vim aqui para te dizer que tem jeito sim para a sua vida, tem jeito sim para a sua história, tem jeito sim para a sua família, porque o nosso Deus é Ele que nos dá a vitória. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Glória a Deus. Que Deus te use aí poderosamente também, viu? Deixa Deus te usar. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, vai dizer assim, gente, ó. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Nesta manhã, eu li esse versículo aqui, porque foi quando o profeta Samuel, ele unge Davi a rei. E eu quero falar algumas características da vida de Davi, alguns acontecimentos da vida de Davi. Você talvez já ouviu a história de Davi centenas e diversas vezes. Mas eu prometo nessa manhã ser breve, rápido, objetivo, para passar aquilo que o Senhor passou ao meu coração, para o seu coração. Você que já escutou a história de Davi, você deve saber que Davi, ele era pastor de ovelha, ele ficava no pasto e ele cuidava das ovelhas. Então, quem fica bastante no pasto pega o cheiro do pasto, das ovelhas, do manejo. E quem cresceu na roça, quem já trabalhou com animal, quem trabalhou com rebanho, seja de ovelha, de vaca, boi, você sabe que não é fácil o trabalho na roça, é sofrido. Sabe, não é nada contra, tá, gente? Não é estar numa sala, no computador com ar-condicionado, tudo tranquilo. Não, é um serviço no tempo. É um serviço que vai ter sol, é um serviço que vai ter chuva, e é um serviço muito digno. Mas é um serviço pesado. Para quem não é acostumado, não aguenta.
Para quem não trabalha com isso, fica difícil. Só que Davi, jovenzinho, ele já trabalhava com isso. Naquela época, tinha uma lei que as ovelhas brancas, elas valiam muito dinheiro financeiramente. Só que as ovelhas manchadas, as ovelhas malhadas, as ovelhas com alguma imperfeição, elas não tinham valor financeiro. Logo bem, essas ovelhas que tinham alguma imperfeição, não tinham valor financeiro, elas eram deixadas de lado, elas não eram muito cuidadas, até vir um animal, vir um predador e devorar essas ovelhas. Só que Davi era diferente. Se você começar a estudar a vida de Davi a fundo, Davi ele brigava pelas ovelhas perfeitas, mas Davi também brigava pelas ovelhas que não eram perfeitas, pelas ovelhas que não tinham valor. Sabe, Davi, ele brigava pelas ovelhas manchadas. Davi, ele brigava pelas ovelhas que ninguém queria. Davi era capaz de dar sua própria vida pelaquela ovelha que não tinha valor financeiro para ninguém. Davi não fazia acepção de pessoas, de ovelhas. E o que a gente tem que entender? Que Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você é uma ovelha que está ferida. Talvez você é uma ovelha que tem uma mancha na sua vida. Talvez você é uma ovelha que está manchada. Talvez você é uma ovelha que aos olhos das pessoas você não tem valor, mas Deus não faz acepção. Deus te escolheu mesmo assim. Deus continua sendo seu Deus. Deus é o Deus daqueles que venceram, mas Deus é o Deus daqueles que ainda não venceram. Deus é o Deus daqueles que estão de pé, mas Deus também é o Deus daqueles que caíram, porque só Ele pode levantar quem está caído e colocar de pé de novo. Talvez as pessoas podem não dar nada por você, irmão, mas Deus deu tudo por você. Deus deu Jesus por você. Talvez as pessoas podem olhar para você e podem não ver talento nenhum, mas Deus enxerga aquilo que Ele já depositou dentro do seu coração há muito tempo atrás. Eu lembro quando eu entrei para a igreja, que eu me converti, comecei a me jogar. Jesus me tocou de uma forma, irmão. Sabe, Jesus me tocou de uma maneira que eu lembro que os meninos da escola fizeram um bolão, uma aposta. Casaram uma aposta lá, deu R$350. E sabe qual era o motivo da aposta? Minha vida. Falaram, eu não dou 1 mês para ele sair da igreja. Eu não dou 2 meses para ele sair da igreja. Eu não dou 3 meses e ele não vai estar na igreja. E sabe o que aconteceu? Eles perderam a aposta, glória a Deus. Perderam a aposta, o dinheiro podia vir para mim, né? Não veio. Não sei nem onde foi parar esse dinheiro aí. Mas sabe o que é mais lindo que aconteceu? Muitos desses meninos, anos depois, me ligavam e falavam assim, ô Jean, tem como você orar pela minha vida? Ô Jean, tem como você vir aqui em casa, cara? Meus pais estão brigando. Ô Jean, cara, eu queria ser igual a você, eu queria... Mas é porque eu sou bom? Não, irmão, não é porque eu sou bom. É porque um dia existiu um coração ferido, um dia existiu um coração torto, um dia existiu um coração com pecado, mas entendeu que só Jesus pode limpar pecado, só Jesus pode transformar coração, só Jesus pode quebrar e fazer de novo. Entenda uma coisa, Deus ele não veio aqui para perdoar o seu pecado não, Deus ele vem para perdoar o pecador, irmão, e o pecado ele arranca fora e joga no mar do esquecimento. Então para de pescar, para de buscar algo que Deus já te perdoou, se coloca de pé porque você é escolhido, você é ungido e você é especial para Deus. É que tem umas frases, né, que a gente fica repetindo e acha que está na Bíblia. Deus ele não vem para perdoar pecados, Deus ele vem para perdoar os pecadores, irmão. Porque são esses que precisam de arrependimento. São esses que precisam ser tocados. Outro detalhe de Davi. Imagina, hoje é domingo, né? Domingo é um dos dias mais importantes para muita gente. Não sei você, mas na minha infância eu tenho umas lembranças de domingo que todo mundo ia para a casa da avó. Aqueles 45 netos. Irmão, minha família é do Paraná, então hoje está mais tranquilo, mas há 20 anos lá no Paraná, só meu avô, que ele assumiu, né? Agora o resto eu não sei. Só meu avô teve 21 filhos. Então, irmão, o bicho trabalhou, sanfoneiro. Só meu avô teve 21 filhos. Meu outro avô, da outra parte, teve 12. Então pensa como era na casa dos meus avós. Então de domingo, o almoço da família é os filhos, sem contar os netos, sem contar os agregados que vêm chegando, sem contar sobrinhos, tio. Irmão, se a minha família ganhar na Mega Sena, não muda a vida de ninguém, porque, tipo assim, vai dividir para todo mundo, vai dar um pouquinho para cada, não vai mudar. Então, é muita gente. Então, lembre que no almoço de domingo, irmãos, estava todo mundo lá e era aquela comunhão, sabe? Aquela coisa gostosa, aquela bagunça, sabe? Que fazia bem para todo mundo.
Mas imagina você fazer parte da sua família, você saber que está todo mundo festejando lá, que está todo mundo comendo aquele macarrão de domingo e você não foi nem convidado. Ah, pastor, mas já aconteceu isso comigo. Então talvez você imagina como Davi se sentia. Porque o profeta vai na casa do pai de Davi, e o pai de Davi, ele faz uma mesa grandona, sabe? Ele coloca tudo do bom e do melhor. Os filhos tomaram banho, tá todo mundo lá esperando, mas Davi não estava lá, Davi estava no pasto. E tem muita gente reclamando, ai pastor, mas eu estou fazendo algo e ninguém me dá crédito, ninguém me dá valor, no meu trabalho ninguém olha para mim, ninguém me vê, na igreja ninguém olha para mim, na minha família ninguém se importa comigo. Irmãos, pode todo mundo não tá olhando para você, mas eu quero dizer, Deus, Ele olha para você. Deus, Ele está te vendo, Deus, Ele está vendo o seu esforço, Deus, Ele está vendo por onde você anda, Deus sabe por onde você vai, Deus sabe o que você está pensando. Pode as pessoas não estar olhando para você, mas os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares da face dessa terra, e Ele não se esqueceu de você. Então Davi não fazia para mostrar para alguém, Davi fazia porque ele amava. Davi, ele fazia porque ele amava. Desse pessoal meu que morava no Paraná, alguns hoje moram ali no sul de Minas. E eu lembro quando eu ia passar férias na casa deles, era uma fazenda, e tinha muita história que lá no sul de Minas tinha lobo, tinha onça. E eu saía para caçar com meu tio. Meu tio e meu primo. E quando nós escutávamos um barulho de passarinho, irmão, nossa, eu acabava os meninos. Ficava só meu tio, nós voltava correndo embora. Porque a gente imaginava que era um lobo, a gente imaginava que a gente ia encontrar uma onça ali no meio daquele mato. E o medo fazia a gente voltar. Mas a história vai contar que Davi era diferente. Davi, para defender uma ovelha, ele lutou com o urso. Irmão, o urso é um dos animais mais perigosos que existe na face da terra. E talvez era uma ovelha que nem tinha valor financeiro. Sabe, Davi, para defender uma ovelha, ele lutou com um leão, irmãos. Imagina um menino com 15 anos, Dudu, lutando com um leão. Seu filho tem 15 anos, luta contra o McDonald's. Aí, imagina um menino lutando com um leão, sabe, peitando um leão. Que não é o caso do Fran, tá? Mas que nem lá no acampamento, semana passada, a gente viu uns meninos que têm medo de minhoca. 15 anos com medo de minhoca. 15 anos com medo de baratinha. Se é menina, a gente entende, né? Mas menino. Agora Davi não, Davi ele está lutando com o leão. Davi ele está indo de frente com o leão para defender uma ovelha. Aquilo que você valoriza vai ser aquilo que você vai defender. E se você não defender aquilo que o Senhor te entregou, você vai perder. Ei, marido, valoriza a sua família, lute, defenda ela. Ei, esposa, valoriza a sua família, valoriza o seu casamento. Ei, filho, valoriza os teus pais, dá valor aos teus pais. Ai, meu pai é chato, mas minha mãe é chato. Mas continua sendo seus pais. E você continua tendo que respeitar eles. Ai, pastor, mas eu já casei, eu não tenho que ficar dando ouvidos à minha mãe e meu pai. Tá tudo certo, claro, sua mãe e seu pai não tem que se meter no seu casamento, mas você tem que continuar respeitando seu pai e sua mãe. Porque se você está aqui hoje, é por causa deles. Então a gente tem a mania de valorizar aquilo que não tem mais valor. Eu já vi muito cara valorizar todo mundo de fora e não valorizar a família dentro de casa. Já vi muita mulher valorizar as amigas de fora, mas não valoriza os amigos de dentro, que são seus parentes, que são a família que está ali. Mas eu quero dizer que aquelas ovelhas eram os amigos de Davi, eram os parentes de Davi. E ele valorizava cada uma, ele cuidava de cada uma com todo amor. E eu quero dizer, irmãos, como pastor, talvez eu possa falhar com você, talvez eu possa ter alguma atitude que vai te desagradar, porque eu sou pastor, mas eu sou ser humano. Não tem um semideus aqui em cima, tem alguém que foi chamado por Deus para viver o propósito. Mas eu quero dizer que nós temos um pastor, que ele é bom, que ele é perfeito, que ele é único, que ele conhece o teu coração e que ele nunca vai desapontar você. Ele nunca vai magoar você. Ele nunca vai deixar você de lado. E esse pastor, irmão, é Jesus. Sabe? Esse pastor é Jesus. É o pastor que ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você. Não, pastor, não foi por mim não. Foi pelo aquele povo que estava naquela época. Não, irmão. Foi por você sim. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe? Jesus, ele conhece teu passado.
Jesus, ele conhece o teu presente e ele já está te esperando no teu futuro. Eu quero dizer que existe um futuro em Deus brilhante para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. Existe um futuro extraordinário para a tua casa. Então, por isso que eu comecei dizendo que não existe lugar ruim. Existem lugares que ainda não foram profetizados por Deus. Sabe? Não existe pessoa ruim. Existe alguém ainda que não foi alcançado pela graça do Evangelho de Deus. Não existe terra seca, não existe coração duro. Quando a água de Deus chegar, esse coração seco vai ser encharcado. E essa água de Deus é Jesus. Mas aí chegou o dia de Davi começar a ser honrado. Davi, ele volta. O profeta começa a querer ungir o novo rei. E Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E ele fala para o pai de Davi, Jessé, eu vi ungir o novo rei aqui. Eu vi ungir alguém, mas não está aqui. Tem mais alguém? Não, tem um menino mais novo, está lá no pasto. Manda chamar ele que a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. Então Davi chega e na presença de todo mundo, Davi, ele é ungido. Por isso que tem uns salmos que fala que o Senhor preparou uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. É dessa passagem, irmão, é desse acontecimento que Davi está relatando. Então Davi, ele é ungido a rei. Davi recebe ali uma promessa. E sabe o que acontece com Davi, irmãos? Ele já vai virar rei? Ele é ungido a rei, ele já coloca uma coroa e pega o manto e já sai reinando? Não. Davi, ele volta para o pasto. É aí que muita gente não entende. Tem muita gente frustrada dentro da igreja porque acha que aquilo que Deus te prometeu precisa acontecer hoje. Precisa acontecer amanhã. Eu tenho um amigo que ele é músico e ele estava tocando um dia numa vigília e Deus usou uma irmã e chegou nele e falou assim, prepara que eu vou te dar letras, eu vou te dar canções e eu vou te dar músicas que vão inspirar uma geração. E ele falou que no outro dia ele chegou no quarto dele, ele começou a tocar e não vinha nada, então ele estava frustrado. Só que ele pensou que as músicas iam descer na hora o download de Jesus, as músicas da revelação já ia chegar. Não, irmãos, não é assim. Para a promessa cumprir na sua vida tem um processo. E não é que Deus está pedindo um tempinho para você para construir o que Ele te prometeu. É porque você não está pronto. A promessa de Deus está pronta para a sua vida. Mas quando tem um tempo, não é que Ele vai construir algo para te dar, é que Ele vai construir algo dentro de você. É você que não está pronto. É que Ele não está preocupado com seus dons, Ele não está preocupado com seus talentos, Ele não está preocupado com a sua profissão, Ele não está preocupado com quanto você é bonito, ou quanto você é isso, ou quanto você é aquilo. Ele está preocupado em tratar o teu coração, Ele está preocupado em curar o teu coração, Ele está preocupado em revelar ao seu coração quem Ele é e falar quem você é. Eu quero dizer que você tem um Deus que pode todas as coisas, mas eu também quero dizer que você não é qualquer um não, irmãos. Você é filho, você é escolhido, você é alguém que nasceu para viver o propósito e os planos de Deus. Você foi criado de propósito, irmão. Deus te criou com uma intenção de colocar você aqui nessa terra para você ter uma família? Sim. Para você ter um bom emprego? Sim. Mas para você ser resposta de Deus para essa geração, para você ser a resposta de Deus para essa terra. Você é a canção de Deus para essa terra, irmão. Você é uma resposta de Deus para essa terra. Pastor, mas por que está difícil? Pastor, por que as lutas estão acontecendo? Pastor, por que as crises estão acontecendo? Eu quero dizer para você que a presença de Deus não vai inibir as crises da nossa vida, mas as crises da nossa vida vão ser para glorificar o nome de Deus, porque tudo vem dele, tudo é por ele, todas as coisas é porque Deus tem permitido. Então calma. Se você está passando uma crise na sua vida, fica calmo. Essa crise não é para matar você, essa crise não é para destruir você, essa crise não é para apagar você. Essa crise é para moldar você. Essa crise é para aproximar você mais próximo de Deus. E essa crise é para revelar para todo mundo ver e para todo mundo ouvir o Deus que você serve, o Deus que te chamou. Você não vai parar aí. A sua história não vai acabar assim. Você não nasceu para dar errado, irmão. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ficar sofrendo. Você não nasceu para andar de cabeça baixa. Você não nasceu para ficar dando voltas e voltas e voltas. Você não nasceu para ser um enrolado. Não, você não nasceu para isso não.
A morte de Jesus não foi em vão naquela cruz. A morte de Jesus foi para te dar vida. Então eu quero profetizar vida de Deus na sua casa, vida de Deus na sua família, vida de Deus no seu coração, vida de Deus na sua história. Então Davi, ele é ungido a rei, e Davi, ele volta para o pasto, irmão. Sabe, Davi, ele volta a fazer o que ele fazia todos os dias. É isso que a gente tem que estar disposto, irmãos. Sabe, estar disposto a fazer o que a gente faz hoje pro resto da vida, mas se Deus quiser levar a gente para outro lugar e viver outras coisas, amém. Às vezes algumas pessoas, e eu vou falar isso hoje de mim, irmão, com toda humildade, tá bom? Com toda humildade, porque eu sei que é Deus que faz, mas eu vou te dar esse exemplo. Às vezes algumas pessoas chegam em mim que não me conhecem e falam assim, nossa, mas tão novo, pastoreando uma igreja, nossa, mas tão novo, e o missionário te deu uma igreja, como assim? Como assim ele teve coragem? E eu falo assim, vamos brincar de vida? Não sou mais educado assim não. Mas assim, às vezes, né, pastora? Brincar de vida, irmão, cada um cuida da sua e a gente fica feliz. Sabe, irmãos, é muito fácil olhar para um cara e falar isso. Mas tem gente que não sabe que na minha adolescência, durante 2 anos, eu fui de a pé para a igreja. E eu não morava na rua de trás da igreja, não. Morava a 16 quilômetros longe da igreja, irmão. Era 2 horas para chegar no culto, chegava tudo suado. E eu lembro que o pastor queria me dar a oferta da igreja para passagem. E eu não pedi, eu não queria pegar. Porque na época, graças a Deus que a igreja era própria. Mas a gente estava quase perdendo a igreja, porque não conseguia manter, não tinha membro. Irmão, a igreja era assim, ó, 5 pessoas. 5 pessoas, pastor, o filho dele, um irmão e eu. Não tinha mais ninguém. Sabe o que é fazer louvor para os anjos? Eu fiz. Que era só eu e os anjos quando começava o culto. E aí a pastora chegava, eu falei, opa, agora tem um, vamos cantar. Por isso que eu não estou nem aí, porque os outros falam, ai pastor, você não tem vergonha não. Porque eu já fiz louvor para as paredes. Muita gente que acha que é isso, mas na verdade eu estava fazendo louvor para Jesus ali. E graças a Deus, Deus mudou a história daquela igreja. Hoje é a maior igreja do campo e Deus tem prosperado lá naquele lugar. Ai, mas é muito fácil, o missionário te deu uma igreja, ai, você te ungiu a pastor tão novo, mas pouca gente não sabe, mas eu já dormi em banco de igreja. Ai, porque você quis? Não, irmão. O que eu queria mesmo era dormir numa king sai, naquelas que faz massagem, que você liga e fica te jogando para cima assim, que faz você dormir. Porque foi a necessidade do momento. Sabe, irmãos? E outras coisas também. Mas quando eu tinha 16 anos, eu já tinha uma promessa na minha vida. Mesmo querendo fugir em alguns momentos, vou te levar para um lugar, você vai pastorear, vou te fazer você um pastor. Imagina se nesses momentos de dificuldade, que eu estava lá dormindo no banco duro da igreja, lá de madeira, eu falei, não, mas assim, ó, pô, Deus falou que eu ia ser isso, ia ser aquilo. Onde eu estou aqui? Misericórdia. Por quê? Não, olha aqui onde eu estou, indo de a pé para a igreja. Que Deus é esse? Mas sabe, irmãos, aquilo ali, aquelas situações que eu passei, aqueles momentos que eu passei, foi para forjar meu caráter, foi para baixar minha bola, foi para Deus me moldar, foi para tirar os excessos. Sabe, foi para Deus quebrantar o meu coração. Ontem eu falei aqui no estudo aqui, e talvez falando agora é muito fácil, mas eu lembro a época que eu fiquei em Brasília, estava lá, Deus, eu estou à sua disposição. Cada semana o pessoal queria me enviar para um lugar, irmão. Não, acabar o seminário, você vai embora para o Piauí, você vai passar 6 meses lá. Eu falei, meu Deus, Piauí, nunca fui no Piauí. Não, agora mudou, gente, agora talvez vocês vão para o Maranhão. Eu falei, não, Maranhão tem um Guaraná Jesus. Guaraná Jesus é bom, irmão. Não, agora não é Maranhão, não, agora é Santos. Eu falei, pô, Santos, estamos quase em casa, né? Santos tem praia, tem um Santos lá também, então. Mas agora é bonito falar, agora é engraçado. Mas na época, irmão. E no final das contas, Deus me enviou para Campinas de volta, me enviou para Hortolândia, né? E Hortolândia me jogou para Campinas, me devolveram. Mas enfim, por que eu estou te falando isso? Porque foi um processo. E Davi passou por esse processo. E talvez tem pessoas aqui que sofreu muito mais do que eu, passou por muitas mais adversidades do que eu. Só estou dando meu exemplo, porque eu não vou usar a sua vida, irmão. Mas por que Deus permite acontecer isso? Porque Ele está nos ensinando. Imagina se Davi já fosse tomar o trono naquele dia, não ia dar certo. Tem coisas que Deus Ele quer te dar. Tem coisas que Deus vai te dar, mas é no tempo dele.
Porque antes dele te dar, ele está fortalecendo as suas estruturas. Sabe, antes de Deus te dar, ele está fortalecendo você. Eu lembro que quando eu voltei de Brasília, o Espírito Santo falando fortemente no meu coração que ele estava me chamando para o ministério pastoral. Tem uma vez lá em Brasília, uma semana antes de eu voltar, eu andando lá na igreja, veio uma irmã do coque atrás de mim, apontou o dedo na minha cara e falou: não adianta você fugir, hein? Deus está marcando você, você vai ser um pastor. Eu falei: não estou fugindo não, irmão. Fugir não, tanto que eu estou escutando, não estou fugindo mais não, aqui não tem nem para onde ir também. Fiquei bravo com ela. E eu lembro que eu voltei, depois de 6 meses, as coisas começaram a acontecer, e o pessoal resolveu me dar uma igreja. Vida Nova não é a minha primeira igreja. E ficaram: vou te dar uma igreja. Só que não era o tempo, irmãos. Mas eu topei. E adivinha? Eu fui pastor dessa igreja durante 2 dias. Na verdade, eu nem cheguei a assumir, irmão. Me tiraram antes da posse. Eu falei: ué, Jesus, você vive falando aí que você é pastor, que o senhor me quer para esse tempo, que não sei o quê. Aí quando vem uma igreja, o senhor não deixa eu nem assumir. Não lembra, irmão? Os irmãos começaram a me mandar mensagem no Facebook: seja bem-vindo, pastor. Nós já te amamos. Eu falei: eita, vamos somar junto, vamos correr. Eu falei: eita, é agora, hein? Já tinha feito até um desenho. Nossa, a gente vai reformar essa igreja, vai ficar top. No dia da posse de me levar lá, levaram outro. Eu falei: oxi. Não, irmãos, Deus falou comigo. E Deus me mostrou que você não está pronto ainda. Na hora eu fiquei bravo. Na hora eu fiquei com raiva do cara que assumiu. Eu falei: miserável. Sumiu a igreja que era para mim. Depois eu pedi um perdão para ele. Eu falei: me perdoa. Ele falou: por quê? Não me perdoa. Por quê? Não, eu só me perdoa. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez se naquele momento eu assumisse aquela igreja, irmão, talvez hoje eu não estaria nessa aqui. E talvez hoje eu não estaria vivo. Talvez aquela situação teria me matado. Espiritualmente e talvez até mesmo fisicamente. Porque não é brincadeira. Se Davi já assumisse o trono logo em seguida que foi ungido, talvez aquilo teria matado ele. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem pessoas aqui que têm várias promessas de Deus. Como eu tenho incentivado você, não seja um colecionador de promessas. Seja alguém que viva as promessas de Deus. Porém, todas as promessas têm um tempo certo de acontecer. E não adianta a gente querer viver algo de Deus com o nosso coração ferido. Porque todo mundo acha linda a história de Davi. Mas agora nós vamos entrar na segunda parte para encerrar. Depois de muitos anos, Davi primeiro ele tem um gigante, então ele derruba aquele gigante. E você já conhece bem essa parte, eu vou pular. E depois que Davi derruba o gigante, Davi casa. E Davi, depois de algum tempo, Saul ele morre e Davi vira o rei. Agora sim, depois de anos, Davi ele toma posse e agora Davi é o rei. Mas agora, irmãos, Davi, ele não cheira mais ovelha. O serviço de Davi agora não é mais tão pesado. Davi agora está mais tranquilo. E muitos líderes afirmam isso, e isso tem dados, a psicologia define isso também, que a queda do homem, um fracasso na sua vida, vai vir sempre depois de uma grande conquista. Por quê? Porque quando a gente conquista algo que a gente queria muito, a nossa tendência é relaxar. Ah, já conquistei, vou relaxar. Minha família já veio para a igreja, não vou orar mais não. Eu já consegui o emprego que eu queria, não preciso mais buscar. Eu já recebi tal coisa, então está tudo bem. Então, muitos fracassos, talvez, na sua vida, vêm sempre depois de uma grande vitória. É o contentamento. E Deus tem mais para você. Então, Davi agora ele é rei. Davi ele come do bom e do melhor. Davi dorme na melhor cama. Davi tem os melhores privilégios. Davi ele tem tudo, irmãos. Eu vi um testemunho de um pastor e eu oro a Deus, irmão, porque o meu telhado é de vidro. Eu oro a Deus para que eu nunca venha escutar isso da minha filha, do meu filho. Que a filhinha dele de 7 anos entrou no gabinete dele e falou assim: papai, por que Deus não te usa mais como antigamente? Do nada, e saiu. Sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Davi, quando ele começa a ser rei, ele começa a se distanciar da intimidade do Senhor. Porque toda vez que Davi ia sair para ter uma batalha, Davi ele orava a Deus, ele perguntava se ele podia ir. Mas chegou umas vezes que Davi parou de orar e começou a mandar o exército ir sem uma direção de Deus. Se você está fazendo coisas sem a direção de Deus, eu quero falar para você que o teu coração já está começando a ficar distante do coração de Deus. E aí teve um dia que foi crucial, porque ninguém
Aprenda uma coisa, a gente tem que tirar essa cultura do imediatismo, de as coisas vão acontecer amanhã. Hoje a gente vive numa geração que tudo é rápido, né? Senta com os adolescentes, irmão, você que já é um pouco mais experiente, e começa a falar das dificuldades da época de vocês, de fazer uma ligação, que tinha que comprar, tinha a ficha, depois veio o cartão telefônico. Eu lembro que minha mãe falava, vai ligar para sua avó, não liga para celular, porque come rapidinho as unidades. E eu teimava, colocava lá 80 unidades, tô ricão de unidade de cartão. Colocava lá, as unidades só ia caindo, e acabava. Mas conversa isso com um adolescente hoje, vai falar, que cartão, que unidade, que ficha. E vão rir da sua cara. Por quê? Porque hoje o mundo está muito rápido. Pix. Na nossa época não tinha isso, não. Então é a cultura rápida. A gente quer ser tudo rápido. Você vai lavar seu carro, você vai lavar onde? Não lava devagar ou não lava rápido? Você quer lava rápido, irmão. Tem um caixa rápido ali. Você não vai no caixa lento, você vai no caixa rápido. E você que não é preferencial e vai no caixa preferencial achando que vai enganar, você pode enganar a moça do caixa, mas você não engana Deus, viu? Não adianta colocar a mão nas costas aqui e falar que está doendo. Não adianta estufar a barriguinha e fingir que está grávida, não, porque é pecado, viu? Deus sabe, viu? Agora, se você é doador de sangue, pode ir no caixa rápido lá. E se alguém falar, mas você está aqui sem nem é preferencial, mostra a carteirinha de sangue que você pode estar lá. Mas hoje é a geração de tudo rápido. Tudo para agora. E ninguém, irmão, ninguém vai dar certo do dia para a noite. Ninguém vai ser vitorioso do dia para a noite. O maior conselho que eu dou para os casais, para os jovens que estão se casando, calma. Às vezes estão desesperados, calma. Vocês estão começando a vida junto. Vocês estão começando a vida do zero. Ah, pastor, mas fulano casou, já tinha tudo pronto. Fulano é fulano, você é você. Talvez você vai demorar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Mas é tudo no tempo, calma, não precisa ficar desesperado. E porque a sociedade, a família, as pessoas cobram a gente para ter resultado no dia seguinte. Você não vai ter resultado no dia seguinte, é um processo. E assim como ninguém ganha as coisas no dia seguinte, ninguém conquista as coisas no dia seguinte, ninguém é vitorioso no dia seguinte, ninguém cai no dia seguinte. Fulano de repente saiu da igreja. Não foi de repente, irmão. É sobre alguém que parou de orar. É sobre alguém que parou de vir aos cultos. É sobre alguém que parou de confiar em Jesus. É sobre alguém que foi se distanciando, foi se esfriando e acabou não tendo mais força de voltar. Conversa com quem é afastado da igreja. Sabe o que eles vão falar para você? Eu tenho até vontade de voltar, mas eu não tenho força. Fulano desistiu do casamento do nada. Não foi do nada, irmão. Foi série de eventos, de fatores que fez esse fulano desistiu. Fulano brigou do nada. Fulano desistiu da empresa do nada. Não foi do nada, irmão. Não foi do nada. Porque tudo que acontece na nossa vida aqui fora é reflexo do que já está acontecendo há muito tempo aqui dentro do nosso coração. Por isso que quando Jesus vem mudar a gente, Ele muda a gente de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque aqui fora, carcaça, você pode fingir que está tudo bem, mas dentro, se não tiver tudo bem, daqui a um tempo vai refletir aqui fora. Por isso que Deus não está preocupado com quanto você ganha, por isso que Deus não está preocupado com o seu carro, com a sua casa, por isso que Deus não está preocupado com seus dons, com seus talentos, Ele não está preocupado com a sua performance, Ele está preocupado com o seu coração. E teve um dia que o homem que é conhecido como o segundo coração de Deus, ele perdeu o coração, irmão. Eu estou falando de um homem que matou gigante, eu estou falando de um homem que matou leão, que matou urso, mas teve um dia que ele perdeu o coração, ele perdeu o coração de menino, ele perdeu o coração de pastor, ele perdeu a sensibilidade do pecado, e ele se jogou, ele abraçou o pecado. Teve um dia que Davi manda todo mundo para a guerra, e Davi está de olho numa mulher que não é dele. E para Davi se livrar das consequências, e ele achando, ele pega o marido dessa mulher, ele manda esse cara para a guerra também. E ele pede para colocar o marido dela na frente de batalha. Por quê? Ele sabia que não era um cara tão experiente. E certamente esse cara morreria na linha de batalha. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Davi tinha coração de menino, cheirava ovelha, ele morria pelas ovelhas. Davi tinha um coração de pastor. Entenda uma coisa, não estou falando só de pastor que prega aqui na igreja, mas estou falando de pastor de pessoas que cuidam de pessoas.
Se você é alguém que cuida de pessoas, você é alguém que tem um coração pastoral. Davi morria por essas ovelhas. Só que Davi agora é rei. E o seu coração está distante de Deus. E o cara, a mesma pessoa que morria pelas ovelhas, agora em vez de morrer pelas ovelhas, ele está matando. Porque foi Davi que matou aquele cara. Foi Davi que pegou aquele cara e colocou aquele cara para morrer. Então Davi agora ele tem coração de rei. Davi ele tem cabeça de rei, mas ele perdeu o coração de pastor. Ele perdeu o coração de menino. E minha pergunta nessa manhã é essa: onde está seu coração, irmão? Cadê aquele crente que era apaixonado por Jesus no começo da sua conversão? Cadê aquele irmão que queimava por Jesus? Cadê aquele coração que queria Jesus cada dia mais? Cadê aquele coração que tinha fome? Cadê aquele coração que tinha sede? Tem muita gente aqui que tem roupa de crente, que tem a cabeça de crente, mas já perdeu o coração de filho há muito tempo, ó. Onde está o seu coração? E sabe o que fez Davi cair, irmãos? Não foi o que estava do lado de fora, não. Foi o que estava aqui dentro. Tudo que você não permitir, tudo que você não permitir ser tratado, tudo que é pequeno e você não tratar, você não resolver, isso vai crescer e uma hora ou outra vai te engolir. Irmão, só quem nasceu grande foi Adão. O resto, todo mundo nasceu pequenininho. Tudo que começa pequenininho, você vai deixando ali no seu coração, é uma mágoa, é uma rusga, é alguma coisa, isso vai crescendo e daqui a pouco vai tomar seu coração. Davi, ele maquinou o pecado. Então não foi do nada que Davi caiu. Uma vez eu peguei uma briga com os meninos, mas uma briga boa, sabe? Uma briga de Bíblia, assim, os meninos da igreja lá. Que eles começaram a falar assim: você só pode pecar por acidente. Irmão, para com essa lorota, ninguém peca por acidente. Você está andando aqui, pequei, olha, foi um acidente. Ai, Jesus, me perdoa. Não, irmãos. Todo mundo está aqui sabe que quando você é tentado a pecar algo, você imagina: não, se eu fazer assim, se eu fazer desse jeito, eu acho que se eu vim até aqui não é pecado não, mas se eu puxar um pouquinho para cá é. Mas Deus entende, né? Todo mundo faz, então eu vou fazer. A pessoa imagina todo pecado aqui, desce para o coração e ela consome o ato. Então Davi, ele não pecou por acidente, irmãos. Davi, ele pecou porque ele quis. Davi, ele pecou porque ele teve um plano maligno de falar: se eu mandar o marido dela para a guerra, ele vai morrer, eu fico com essa mulher, está tudo bem. Mas aí teve um dia que Davi foi desmascarado. O profeta vai até Davi. E o profeta fala: Davi, tinha um rapaz aí que ele tinha só uma ovelhinha. E tinha outro cara que ele tinha muitas ovelhas. E esse cara que tinha muitas ovelhas, Davi, ele foi lá e matou a ovelhinha desse cara. O que você tem que fazer com ele, Davi? O que a gente faz com ele? Davi indignado na sua alta religião, Davi todo bravo lá, pegou e falou assim: esse cara tem que morrer, e ele tem que ser punido 4 vezes mais. Aí o profeta falou: então, Davi, mas é de você que eu estou falando, Davi. O grande erro do ser humano é quando ele perde a sensibilidade do que é certo e do que é errado. Ele começa a fazer o erro como se fosse certo. Sabe, irmãos? Talvez o teu coração está ferido. Nem todo ferimento do coração é um pecado. Talvez alguém te feriu. Talvez a igreja te feriu, a religião te feriu, as pessoas te feriram. E nem todo coração ferido é um pecado. Mas todo pecado vai abrir uma ferida no coração. Eu não sei como está teu coração nessa manhã. Eu estou dizendo isso não é para te deixar mal, não é para te deixar para baixo. Mas é para falar que existe uma cura para a tua alma. Existe uma cura para o teu coração. Davi, ele reconhece o pecado dele. Davi, ele encara as consequências do pecado dele. Mas a história de Davi agora não é mais sobre alguém que cheirava ovelha, mas é alguém que tem um coração que precisa ser restaurado por Jesus. É alguém que tem um coração que precisa ser restaurado por Deus. E eu não estou te acusando, nem te julgando. Eu não sei como está teu coração. Eu não sei por que seu coração está desse jeito. Eu nem quero saber, irmãos. Não sei se você feriu alguém, ou se te feriram. Eu não sei se você errou com alguém, ou se erraram com você. Mas o que eu tenho para falar para você é uma coisa. Jesus, Ele pode te dar um novo coração.
Ele pode fazer um novo coração aí dentro de você aí. Ele pode limpar esse coração. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Para a gente terminar, Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Sei que eu tinha marcado errado de novo. Misericórdia. Gente, às vezes a gente lê a Bíblia correndo e a gente não para analisar o fato histórico, o tempo. Isso é normal, tá bom? Nem sempre a gente vai conseguir ler detalhadamente. Mas quero explicar para vocês que quando Davi escreve esse salmo aqui, Davi ele está clamando por arrependimento. Ele está pedindo perdão a Deus do seu pecado. Então ele está dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você pode falar graças a Deus? Jesus só pode perdoar um pecado que é confessado. Jesus ele só pode curar um coração que é apresentado. Jesus só vai ajudar quem quer ser ajudado. Jesus só vai mudar aquele que quer uma mudança. Como eu falei no começo, Jesus não vai te forçar a nada, irmãos. Jesus é bom, Jesus é pai, mas ele não vai te obrigar. Vera pregou aqui na sexta sobre o filho pródigo. E sabe por que na passagem do filho pródigo o pai não impediu do filho ir embora? Talvez se fosse a gente, nossa, a gente ia fazer um escândalo. A gente ia falar, você não vai sair daqui não, porque eu sou homem de Deus. E enquanto você estiver debaixo do meu teto, você não sai daqui da minha casa não. Eu que mando aqui. Mas o pai do filho pródigo falou assim, não vai. Era um coração ferido. Mas aquele pai sabia que aquilo que aquele filho estava procurando, ele só encontraria na casa do pai. Para de procurar no mundo aquilo que só Jesus pode te dar. Para de procurar lá fora aquilo que só Jesus pode te entregar. Voltando aqui para Davi. Davi ele está destruído, irmão. Davi, ele acabou de perder um filho. Davi ele está humilhado. A sua casa está destruída. Ele perdeu a credibilidade de rei. Mas ele reconhece o quanto ele estava distante de Deus. E tem uma passagem de Davi que fala assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Sabe por que Davi fala isso? Porque Davi ele viu Deus tirar o espírito dele de Saul. E Davi não quer tomar o mesmo caminho de Saul, irmãos. Davi ele aprendeu com o erro de Saul. Ele falou, opa, ainda dá tempo. Então ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E a gente tem uma frase, um ditado popular aí que a gente fala que nem tudo se cria, tudo se copia. E é verdade, irmãos. Eu acho que é muito difícil o caso impossível, você chegar em casa hoje e falar assim, eu vou criar um bolo que não existe em lugar nenhum. Você pode até fazer um bolo diferente, mas você vai ver que alguém, em algum lugar da face da terra, faz o bolo exatamente igual o seu. Eu vou criar uma receita mágica aqui que ninguém faz. Não, irmão, alguém já faz. Porque no hebraico a palavra criar é trazer o que não existe do zero e dar vida. Então, quando você tem uma ideia, você pode ser até uma pessoa criativa, irmão. Mas quando você tem uma ideia de fazer algo, mesmo que você não copie de algo, você vai pegar referência de coisas que já existem para tirar do papel a sua ideia. Porque nós entendemos que você pode fazer algo, você pode botar em prática algo, mas quando nós falamos na profundidade da palavra criar, o único que pode criar é Deus. Nós não temos a capacidade de criar nada. E o criar aqui, eu não estou falando criar um filho, que você vai acompanhar ele. Eu estou falando de trazer algo que não existe à existência. O único que pode fazer isso é Deus. Então Davi ali, ele está resolvendo o problema dele com quem pode resolver. Para de querer resolver o seu problema com quem não vai te resolver. Começa a resolver os teus problemas com Deus.
Davi está entendendo que só Deus pode dar um coração para ele. Davi está entendendo que só Deus pode perdoar o pecado dele. Davi está entendendo que ele precisa não existe na terra. O que ele precisa está em Deus. E talvez essa manhã aqui, o que você precisa não está aqui na terra. Deus vai ter que criar para te dar. Mas se for possível, Ele vai criar sim para mudar a história da sua vida. E Ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para a gente encerrar, para a gente orar, você ficar de pé. Irmãos, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não foi antes do pecado dele. Foi depois do pecado dele que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Antes do pecado dele, ele é conhecido como o rei Davi. Depois do pecado dele, que ele é perdoado, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Os teus cargos podem ser legal. Os teus status podem ser uau. Mas intimidade, irmão, sempre vai falar mais alto do que os nossos cargos. Intimidade sempre vai falar mais alto do que aquilo que a gente faz. Se tirar todas as funções que você faz, só vai sobrar você. E é isso que Jesus quer nessa manhã. Jesus quer você de volta. Jesus quer seu coração. Jesus quer sua vida. Jesus quer curar você. Se coloca de pé nessa manhã em nome de Jesus.